Olá, estudante. Esse é o nosso quinto módulo da disciplina de Mecânica de Equilíbrio. Nele eu quero fazer algumas aplicações com vocês a respeito das condições de equilíbrio que foram estudadas nos módulos anteriores. Aqui nós vamos tratar sistemas com forças concentradas e sistemas com forças distribuídas. E a pergunta que nós responderemos é se o sistema está em equilíbrio. Então, olhando primeiramente para um sistema de forças concentradas, eu queria analisar com vocês que a primeira coisa a ser pensada na solução desses exercícios é a análise do momento. E o momento é o resultado de uma força aplicada a uma certa distância de um ponto fixo que produz uma tendência de rotação. Então, do ponto de vista matemático, o momento ele é determinado pela multiplicação da força, pela distância da força até o ponto fixo, né, a distância do ponto de atuação da força até o ponto fixo, em relação ao qual o sistema vai rotacionar, e multiplicado pelo seno do ângulo, onde esse ângulo é o ângulo entre a direção de aplicação da força e a direção dessa distância, do ponto fixo até o ponto de aplicação da força. Então, analisando um exemplo com vocês, onde nós temos uma barra de comprimento 107 centímetros, onde duas forças são aplicadas nas suas extremidades, uma delas de intensidade desconhecida, com ângulo de 60 graus, e a outra de intensidade de 2.500 newtons, a ideia é que a gente observe qual a condição necessária para que o sistema fique em equilíbrio, considerando que essa barra ela é fixa em um ponto situado a 20 centímetros de uma de suas extremidades. Então, a pergunta que nós temos que responder é qual é o valor da força necessária para que o sistema permaneça em equilíbrio. E a análise é feita, então, considerando que o momento total, nesse caso, deve ser zero. Lembrando que o momento é o resultado da multiplicação da força pela distância pelo seno do ângulo. É interessante destacar aqui que para a força 2, a distância, né, entre o ponto de aplicação da força e o ponto fixo é de 87 centímetros. Então, calculando cada um desses momentos, o momento da força 1 é o resultado da força 1 multiplicado pela distância 1 vezes o seno do ângulo 1. O momento da força 2 é a força 2 vezes a distância 2 vezes o seno do ângulo 2. E a soma desses momentos deve resultar em zero. O momento da força 1 é o valor da força F vezes a distância 20 vezes o seno do ângulo de 60. Ele é negativo porque a tendência de rotação produzida por essa força é de fazer a barra girar no sentido horário. E a nossa convenção é sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. O momento devido à força 2 é a força 2 de 2.500 newtons vezes a distância 2 de 87 centímetros vezes o seno do ângulo 2, que nesse caso é um ângulo de 90 graus. Observe que a força é perpendicular à distância. E esse momento é positivo porque a tendência de rotação, nesse caso, é no sentido anti-horário. Então, resolvendo matematicamente esses dois termos, nós encontraríamos para a equação a expressão menos 17,32F mais 217.500 igual a zero. O que resulta, então, em uma força de 12.557,7 newtons. Essa é a força necessária para que o sistema permaneça em equilíbrio e não rotacione nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. A ideia agora é analisar que, se nós pensarmos que existem somente essas duas forças atuando, o sistema não permaneceria em equilíbrio, porque ainda que não houvesse tendências de rotação, haveria nesse caso uma tendência de movimentação do sistema, por exemplo, da parte de baixo para a parte de cima, porque as forças que atuam são todas ascendentes e não há nenhuma força descendente, ou seja, há forças que atuam para cima, mas não há forças que atuam para baixo. O que impede, então, o sistema de se movimentar de forma a sofrer uma translação? Nesse caso, o que impede as translações é exatamente o ponto fixo, que mantém o objeto fixo sem se deslocar nem para um lado nem para o outro. Então, como é que nós analisamos agora as forças? Antes de analisar as forças desse exemplo que nós estamos avaliando, eu preciso observar com vocês como é que se comporta uma força quando ela tem uma inclinação em relação às direções que nós estamos analisando. Então, no exemplo, eu tenho uma força vertical para baixo e uma força inclinada de um ângulo θ.
E as nossas análises acontecem separando o nosso problema em um eixo horizontal e em um eixo vertical. A força P já está na vertical, então não preciso me preocupar com ela por hora. Mas a força F não está nem na horizontal nem na vertical. Então eu preciso decompor, separar essa força em suas componentes horizontal e vertical. Esse processo é feito via triangulação. Então, eu separo em uma componente vertical e uma componente horizontal, que estou chamando aqui de Fy e Fx, respectivamente. E através de relações de seno e cosseno, nós conseguimos determinar para esse triângulo retângulo o valor de cada uma dessas componentes. Uma vez que eu separo, então, essas componentes, eu posso tratar o meu problema agora não mais com essa força inclinada, mas com essas duas forças, uma horizontal e uma vertical. O meu problema passa a ter, então, ao invés de duas forças, três forças. E eu posso analisar agora as condições para que o sistema permaneça em equilíbrio, observando que ainda existem as forças que vão atuar devido à presença do ponto fixo. Essas forças eu vou chamar de FAX e FAY. É a força feita pelo apoio na direção X e a força feita pelo apoio na direção Y. Então, o que nós temos que analisar agora é que a força total também deve ser zero. Na vertical, existem três forças atuando, Fy, Fay e a força peso. Fy é para cima, então é positiva. Fay é negativa, porque está para baixo. E a força P, que também está para baixo, também tem sinal negativo. Somadas essas três forças, o resultado deve ser zero, ou seja, Fy tem que ser igual a P mais Fay. Significa dizer que as forças que atuam para cima devem ter a sua soma igual às forças que atuam para baixo. A mesma análise é feita para a horizontal. Nesse caso, existem as forças Fx e Fax. Fx é positiva porque está para a direita, Fax negativa porque está para a esquerda. Então, quando eu somar as duas, o resultado deve dar zero, que significa dizer que Fx tem que ser igual a Fax. Ou seja, as forças que atuam para a esquerda devem ser iguais àquelas forças que atuam para a direita. E nessa condição, o sistema permanece em equilíbrio. Então, voltando para o problema que nós estávamos resolvendo, sabendo que o valor da força é de 12.557,7 newtons, nós conseguimos, decompondo a força F, descobrir que Fx vale 6.278,85 e que Fy vale 10.875,3 newtons. Então, agora nós trataremos o problema não mais com a força F, mas com as componentes x e y dessa força, que tem os valores que foram apresentados. O detalhe agora, para a gente completar a análise da força, é entender que a força total sobre o sistema é zero, e analisando aí a vertical, nós temos as forças Fy, F2 e Fay. Fy e F2 positivos porque estão para cima, e Fay negativa porque ela é orientada para baixo. A soma das forças deve ser zero, significa dizer que Fay é igual a Fy mais F2. Ou seja, o Fay é 10.875,3 mais 2.500, portanto, 13.375,3. Uma análise parecida é feita para o eixo horizontal. Só que nesse eixo nós temos a força Fx e Fax. Fx positivo porque está para a direita, Fax negativa porque está para a esquerda, e a soma das duas deve dar zero. Ou seja, o Fax tem que ser igual ao Fx, e como o Fx vale 6.278,85, Fax também deve valer 6.278,85. Então, assim a gente faz a análise do equilíbrio para um corpo rígido submetido à ação de forças. No nosso próximo vídeo, vou mostrar para vocês como é que nós incluímos nesses sistemas as forças distribuídas. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.